Vamos abrir nossas Bíblias, Levítico capítulo 10, seguindo com a sequência das pregações no livro de Levítico. Levítico 10, deixa eu tentar explicar aos irmãos aqui como é que vai ser nossa passagem por esse capítulo. Eu vou tentar hoje dar um panorama geral do capítulo inteiro, explicar uma das histórias mais complexas e mais chamativas do Antigo Testamento, a história de Nadab e Abiú, que pecaram no culto. E vou tentar fazer isso, de uma maneira geral hoje. E no próximo domingo, permitindo Deus, eu vou me deter especificamente ao verso 3, que fala sobre o se achegar ao Senhor, ou como se preparar para o culto. Esse é um trabalho que foi feito por Jeremiah Burroughs no livro conhecido dos irmãos, Adoração Evangélica. Então, eu vou me deter depois em como nós devemos nos aproximar de Deus, como se preparar para a adoração. Hoje nós vamos entender como se deu a narrativa de Nadab e Abiú, e depois vamos nos deter a esse caso do se achegar a Deus, Nadab e Abiú e os seus dois outros irmãos, ver como é que eles se chegaram à presença do Senhor. Então, será mais ou menos essa a estrutura da nossa passagem por Levítico 10. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Deus. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos disse, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, eis que já era queimado, portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar,
os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-lo comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Porque ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, sempre que nos achegamos a um texto como esse, o coração de qualquer crente fica temeroso. Os teus filhos, Senhor, temem o teu poder e a tua glória, porque sabemos que somos pecadores. E muitas vezes não temos nem a noção do que estamos fazendo aqui, quando nos reunimos nesse lugar, e não compreendemos a profundidade, a gravidade do que é se achegar ao Senhor. Então, ó Pai, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor Deus, a tua lei, para que façamos tudo como ordenado. Abre os nossos ouvidos, desimpede os nossos olhos, inclina o nosso coração e fala conosco por meio do ministro da tua palavra, para a tua glória, revelando o teu Filho. Amém. A inconstância da vida é uma marca que nós carregamos em todas as áreas da nossa convivência. Veja como nós somos inconstantes, por exemplo, no que diz respeito ao nosso trabalho. Para quem já tem um pouco mais de tempo de profissão, sabe que ao fazer um histórico, muitas foram os momentos de que você estava muito bem, que você crescia e prosperava, e que você parecia ver a mão de Deus em tudo que acontecia. Pouco tempo depois, você perdeu o emprego, você perdeu o posto, você perdeu a posição. Tudo que nós temos nas mãos é inconstante. Você não é aquilo que você faz, mas você está fazendo aquilo por determinado tempo. Veja também que até nossas emoções são assim. Um momento do dia você está radiante, alegre, acordou bem, hoje tem muita coisa para fazer, mas na metade do dia acontece alguma coisa, tudo muda. E você que acordou alegre, agora está triste, chorando. E agora já não entende mais onde está a mão do Senhor. As inconstâncias da nossa vida. E são assim também quando falamos a respeito das inconstâncias da nossa vida espiritual. Um tempo você está com sua família, sentado à mesa, orando, agradecendo ao Senhor. Final do dia, mais uma vez, sentado à roda da palavra de Deus, cultivando ali a devoção particular dos santos, alegre porque chegou a quinta-feira, reunião de oração, aguardando o sábado que nós vamos ter, a reunião dos homens e das mulheres, para aprender mais do Senhor. Todo tempo tem desejo de falar com os irmãos, nos grupos, nas redes sociais. Prazer que começa na devoção e passa pela comunhão dos santos. Quando chega o domingo, o dia do Senhor, você já se acorda com aquela alegria. Hoje eu vou me encontrar com Deus.
Hoje é o dia que ao lado dos meus irmãos eu vou me encontrar com o Senhor. Então, de uma hora para outra, tudo muda. E você já não tem mais desejo de ir para a igreja. E isso começa daquilo que você pensa que é menor, começa da reunião de oração. Você já não faz tanta questão, não faz tanto esforço para sair de casa numa quinta-feira, porque eu estou cansado, porque dia de semana é complicado, e a gente vai nos escondendo atrás daqueles falsos motivos e desculpas que nós mesmos inventamos para nos enganar. Isso está ligado a um próximo passo. Você agora já não deseja mais também ir para a reunião de homens e mulheres. Olha, eu sou homem, para que eu vou aprender a ser homem se eu já nasci assim? Tenho mais o que fazer no sábado à tarde. A mulher pensa da mesma forma. Tenho que me ajeitar, tenho que resolver as coisas da minha casa. E as coisas de Deus vão ficando para depois. E quando você menos espera, você já não tem mais desejo nem de ir para a igreja no dia do Senhor. E começa a negociar um culto. Não, eu vou de noite, hoje de manhã não dá. Eu vou de manhã para que de noite eu possa descansar. E o próximo passo é: você não vem mais dia nenhum. Porque na sua inconstância você saiu de um extremo para o outro. Agora você não faz mais a vontade do Senhor. Veja que isso não é algo próprio, nem exclusivo da nossa geração. Os nossos pais viviam também assim. Ora, eles estavam muito bem com Deus. De um momento para outro, parece que eles esqueceram de tudo que aprenderam na casa do Senhor. E essa responsabilidade é tão grande que começa a ser tratada primeiramente com os pastores. Volte comigo, capítulo 8 do mesmo livro, verso 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Está aqui a ordem. Deus vai começar a dizer: meu povo, façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão se aproximar do Senhor em santidade. Deus vai abrir as portas para que vocês se cheguem a Ele dessa forma. Os irmãos lembram que desde o Éden a porta foi fechada, o homem não podia ter mais acesso à comunhão com o Senhor por um motivo: porque não fizeram o que foi ordenado. Uma ordem simples, uma lei muito fácil de ser compreendida e memorizada: não comam do fruto. O que é que o homem faz? Ele come do fruto. Então a passagem é fechada, ele já não pode voltar ao Senhor. Toda a narrativa que vem em Gênesis e passa para Êxodo nos faz entender que o povo que foi expulso do Éden agora não pode se chegar novamente a Deus de qualquer forma. E nós vamos ver isso com detalhe na próxima pregação. Mas uma segunda verdade é: Deus abriu a porta. Porque Deus trouxe esse povo do Egito e eles estão agora cultuando ao Senhor. Aos pés do monte, o Senhor disse: se acheguem a mim em santidade. E Moisés entrou na presença do Senhor, representando o povo, e o povo pôde se achegar a Deus novamente. A questão é: como é que esse povo se achega? Por meio de um sacrifício. São vários, capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos uma quantidade enorme de sacrifícios. E aqui é não mais a ordem de como sacrificar, mas simplesmente a ordem: faça. O texto diz: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Ou seja, façam o que eu digo. Para entrar na minha presença, façam conforme ordenado. E aí vem o texto seguinte, verso 6. E fez chegar Arão a seus filhos e os lavou. E o verso 7, vestiu Arão da túnica. Verso 8, depois lhe colocou o peitoral.
Verso 10, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu. E o verso 13, também fez Moisés chegar aos filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhes ordenara. Eles aprenderam como fazer, eles fizeram como Deus mandou. Exatamente o que Deus mandou, conforme ordenado. Agora veja o capítulo 9, verso 7. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Verso 10. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 21. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Veja, eles estão caminhando segundo a ordem do Senhor. E eles estão sendo aceitos por Deus, porque fizeram exatamente como ordenado. Eles vinham bem na vida espiritual. Eles cuidavam do culto, eles cuidavam da forma do culto, e tudo isso porque eles, em primeiro lugar, cuidaram do coração, da disposição para adorar. Mas aí, repentinamente, segundo um comentarista que diz assim, uma das mais bruscas interrupções da narrativa, comparável até aquela interrupção que foi feita quando o bezerro de ouro foi formado. São duas histórias tristes, uma tão triste quanto a outra. Vem o verso 1 do capítulo 10, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Veja, a narrativa vem como que um refrão. Eles fizeram como ordenado, Então, alguém resolveu fazer uma coisa diferente do que foi ordenado. Uma hora, você está muito bem espiritualmente. Quando você menos espera, tudo mudou. As coisas já não são como eram. É interessante, irmãos, que esse tipo de decadência espiritual não faz apenas os pais sofrerem, mas faz os filhos sofrerem. A família toda sofre. Uma geração de crentes se levanta, Deus converte pai e mãe, aquelas pessoas começam a andar nos caminhos do Senhor, e você diz: que bênção. Está aí, Deus mudou aquela casa. Então você espera que a próxima geração que vai aprender com esses pais recém-convertidos, que geralmente amam, porque quando você conhece uma verdade como o Evangelho, você não consegue pensar em mais nada. Eu vou dar o que é de melhor ao meu filho. Mas aí, pela nossa negligência, não apenas a nossa casa sofre, mas a inconstância da nossa vida espiritual faz os filhos sofrerem também. O texto diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão. Essa informação é interessante, irmãos, porque Arão tinha outros filhos, mas são citados especificamente Nadab e Abiú. Eles já foram citados anteriormente, volte comigo, Êxodo capítulo 28. Êxodo 28, Deus está escolhendo ali a tribo que vai ser responsável pelo culto. No verso 1, ele cita categoricamente: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele,
dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos. Veja, são 4 filhos, 4 apenas, que vão dar início a todo um sacerdócio. Mas a lista deve nos chamar a atenção, porque veja como ela está organizada. Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Poderia ser Nadab e Eleazar, Abiú e Itamar? Poderia, porque todos são irmãos. Mas sempre que há a citação da lista de irmãos ou dos filhos de Arão, você tem exatamente essa lista. Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Isso porque eles são diferentes. Isso porque até a própria história do capítulo 10 de Levítico, você vê essa diferença. É dito mais adiante, né, a partir do verso 12, veja, disse Moisés a Arão e aos seus filhos, e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram, ou seja, estes não morreram, estes ficaram. Qual era a diferença deles para os primeiros? Nadab e Abiú eram os primeiros em importância na casa do Senhor. Eleazar e Itamar, eles ganharam importância pela morte de Nadab e Abiú. Então, antes mesmo de tratar com os filhos, devemos tratar com os pais. A autoridade, ela traz consigo responsabilidade. Ou seja, quanto mais autoridade Deus lhe dá, mais responsabilidade vem com ela. Se você é solteiro, você tem pouca autoridade, no máximo sobre você mesmo, se você ainda não for, né, tutelado pelos seus pais, porque se assim for, nem sobre você tem autoridade. Mas se você já é independente, você no máximo tem autoridade sobre si. Se você é casado, mas não tem filhos, você tem autoridade sobre si, sendo você homem, e sobre sua esposa. Você agora tem autoridade, mas junto a isso vem responsabilidade. Você tem que cuidar, você tem que prover, você tem que orientar. Mas se você tem esposa e filhos, então é mais autoridade e, consequentemente, mais responsabilidade. Nadab e Abiú, eles lideravam o culto. Não é simplesmente cuidar dos meus filhos, é cuidar da casa do Senhor. Então, em primeiro lugar, você que é pai, você que é mãe, lembre-se disso. Você tem autoridade sobre os seus filhos. O 5º mandamento diz: honra pai e mãe. Mas o mesmo 5º mandamento tratado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 1 a 4, diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Não provoquem os vossos filhos, ou seja, não sejam irresponsáveis com eles. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você tem filhos, você tem esposa, você tem marido, você tem mais responsabilidade. Então você precisa entender que um modo de adorar dos seus filhos vai ser o modo que você ensinar. Como é que vai ser seu filho? Do jeito que você ensinar. Ah, meu filho rebelde, meu filho não compreende. Isso tem muito a ver com o que você ensina. Agora, um parêntese. Não quer dizer que se você for completamente diligente, isso vai lhe dar certeza de salvação para os seus filhos. Não é assim. Mas, por outro lado, o fato de Deus ter dado a essas crianças a oportunidade de nascer num lar cristão, debaixo da aliança, é porque Deus tem, sim, um cuidado especial com eles. Eles são filhos da aliança do Senhor. Então, o cuidado que eu tenho
na adoração comigo, com minha esposa e com meus filhos. A negligência dos pais, falta de cuidado, de zelo, ela vai ser cobrada, irmãos. Se você não entende porque seu filho não pega a Bíblia e lê sozinho, lembre-se do dia do batismo. Você veio à frente da igreja, diante de Deus, diante dos magistrados da igreja, e você disse: eu me comprometo a ensiná-los, a orar com eles e a ensiná-los a orar. A alfabetizá-los para que aprendam a ler a Escritura. Veja o tamanho da responsabilidade que você se comprometeu no dia do batismo dos seus filhos. Você não disse isso à igreja, simplesmente. Você não disse isso ao pastor, você disse isso a Deus. No último dia, Deus vai cobrar. Por que ele não pega na Bíblia? Por que meu filho não ora? Por que meu filho não ama o cântico dos salmos? Por que ele não tem prazer de se levantar no dia do Senhor? Ora, primeiro veja como você se levanta. Veja como você ora. Observe como você canta, o que você canta, para depois cobrar do seu filho. Existe uma idade da criança que alguns consideram que eles são como esponjas. Eles absorvem tudo que lhes é ensinado. Não desperdice as idades do seu filho. Começou a falar, ensina a palavra de Deus. Começou a ler, ensina a ler a palavra de Deus. Começou a viver, ensine a cultuar. Porque uma coisa é certa, uma atividade ele vai ter que fazer do momento que ele nasce até o momento que ele morre. Ele vai adorar o Senhor. Você ensina inglês? Que bom. Você ensina balé para sua filha? Excelente. Você ensina matemática, geometria, português? Muito bom. Mas essas coisas sem Deus não vão valer de nada para o seu filho no último dia. Agora, se a responsabilidade é grande para os pais da igreja, imagine para os pastores. Porque Arão era pastor da igreja do Antigo Testamento. Nadab e Abiú eram pastores com o seu pai. Capítulo 8 e 9, ordenação desses ministros. Capítulo 10, imagine a situação. O primeiro culto. Acabaram de ser ordenados. O primeiro ato de culto. A igreja alegre, agora mais pastores foram ordenados e você vê ali o seu pastor sendo fulminado. 2 de uma só vez, no culto, diante da tenda da congregação. Isso porque a família dos pastores, dos ministros, dos oficiais, dos presbíteros, ela precisa ter um peso diferenciado. Abra comigo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, por favor. Verso 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa,
criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, para ser presbítero, em termos teológicos, há uma exigência, final do capítulo 2, apto para ensinar. Tem que ser um homem que conhece bem da palavra e tem a condição de ensinar. A Bíblia não diz tem que ser doutor, não diz tem que ser mestre no sentido de ter o título, mas ele tem que ser apto para ensinar. Você tem que saber da palavra de Deus para si e muito mais para ensinar os outros, corrigir, né, e doutrinar. Um presbítero precisa ser assim. Mas todas as outras exigências, vejam, são exigências de caráter, de conduta e principalmente de cuidado com a casa. Por quê? Porque quem não governa a sua casa não pode governar a casa do Senhor. Se ele é um homem de muitas mulheres, como ele vai dizer, seja fiel à sua esposa? Se ele é um homem, né, que não tem sabedoria no falar, como vai cobrar sabedoria dos irmãos? Se seus filhos são rebeldes, se não há disciplina, se ele não governa sua família, se sua esposa é insubmissa, como ele vai ensinar os filhos dos crentes? Mas os diáconos não ficam de fora, veja, verso 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Agora vá para o verso 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. A esposa do diácono tem que ser uma mulher sábia. E o diácono precisa, assim como o presbítero, governar bem a sua casa. Porque ele precisa saber o que é misericórdia. Se ele não trata a misericórdia ao lado da justiça, ele vai cuidar do recurso da igreja de maneira equivocada. Ele vai ser ludibriado. As pessoas vão enganar o diácono, porque ele não tem condição de fazer diferença de uma coisa para outra, porque às vezes ele é enganado em casa. Então o diácono precisa ser marido de uma só mulher, precisa ter uma mulher sábia, né, de poucas palavras, de palavras sábias, principalmente que saiba governar seus filhos e sua esposa, para que não seja enganado por Satanás na igreja. A quem muito é dado, muito é cobrado. O Novo Testamento ainda diz: não queiram muitos de vós serem mestres. Por quê? Porque maior peso haverá para a família e para a vida dos mestres. Mas ainda é necessário, irmãos, tratar, e hoje, especialmente no dia quando estamos cuidando aqui das coisas do Senhor, também para a eleição de mais presbíteros e mais diáconos, é preciso tratar de um outro ponto. Eles não são Cristo. Os diáconos são homens falhos como você. As esposas dos diáconos são mulheres falhas como você. E vale exatamente o mesmo para os presbíteros. Eles devem ser irrepreensíveis, não perfeitos. Eles devem ser como Cristo na misericórdia, como Cristo no ensino, mas nunca são Cristo. Não cobrem aquilo que seus pastores não podem dar. Orem para que eles sejam cada dia mais irrepreensíveis. Isso é um bem para você e para a sua casa. Mas saibam, eles não podem
dá aquilo que você espera a respeito de perfeição. Eles são tão falhos quanto vocês. Voltemos então para Levítico 10. Por favor. Qual é o pecado que foi verificado aqui pelo Senhor e trouxe tão grande desgraça a esse povo? O verso 1 diz com clareza que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. É interessante porque nós já vimos que o incenso foi ordenado por Deus. O fogo foi ordenado por Deus. Ou seja, incenso e fogo faziam parte do culto. Qual é então o problema aqui? Para entendermos o problema, eu preciso que você volte para o final do capítulo 9, verso 22, e veja. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Interessante. O fogo desce no capítulo 9 e o final é: o povo olha para o fogo descendo e se alegra e jubila. Capítulo 10, o fogo mais uma vez aparece no culto, mas o que acontece é que Arão perde seus 2 filhos. E há uma grande tristeza. Veja o que é dito aqui, verso 6 do capítulo 10. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrieis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Ora, o fogo é uma bênção ou o fogo é uma maldição? Depende de onde ele vem. Depende de onde ele vem. Lembre, por exemplo, quando os profetas de Baal desafiaram o profeta do Senhor, Elias. Então Elias, confiante de a quem ele servia, do poder do seu Senhor, de como ele ordenara para ser cultuado, e que toda vez que se ordena e se faz como se ordena, o fogo do Senhor desce para o benefício do homem. Então Elias disse assim: por favor, primeiro vocês, vamos ver quem é Deus. Se vocês conseguirem fazer fogo descer dos céus, Baal é Deus. Se eu conseguir, Yahvé é Deus. Então, aqueles adoradores de Baal, eles fizeram um altar, e eles rodearam aquele altar, e eles clamavam, e eles pediam, e nada de fogo descer. Então, ironicamente, Elias disse: cantem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. O Deus de vocês é fraco, ele dorme. O guarda de Israel nem dorme nem dormita. Cantem, gritem. E nada de fogo descer. Então Elias disse: agora é minha vez. E ele preparou o altar e botou em volta a água. E começou a orar ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Então desceu fogo dos céus, consumiu a oferta que estava no altar, e a água lambeu. E o Deus de Israel foi glorificado ali. Houve júbilo e alegria para os crentes, houve desespero para os ímpios. O que é que está no centro da história? O fogo que desceu do Senhor. Voltando para Levítico, qual é a distinção que há do fogo do capítulo 9 para o fogo do capítulo 10? Preste atenção no capítulo 10, verso 1. Eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo
estranho perante a face do Senhor. Agora veja o verso 24. E eis que saem do fogo de diante do Senhor. Como é que a oferta deveria ser consumida? O que Deus ordenou no culto? Façam o altar, coloquem a oferta e o fogo vai descer do céu, da parte do Senhor. Mas esses homens disseram, não, toda hora tem que ficar descendo fogo do céu. Que tal o culto do domingo agora ser diferente? Que tal, por exemplo, ao invés de ter pregação, um vídeo? É um fogo diferente, um fogo mais moderno. Ou, quem sabe, um teatro na semana que vem. Apresentação das crianças, depois as mulheres, depois um coral de homens. E assim vai ser o culto. Por quê? Porque isso é o fogo que o homem traz. E esse fogo acende o fogo da ira do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É uma bênção que todo domingo, de manhã e à noite, o culto seja em sua forma exatamente igual. Eu digo na forma porque o culto nunca é igual. A pregação não é igual. As orações não são iguais. A circunstância que você está vivendo não é igual. Não existe um culto igual ao outro. Mas a forma e a disposição do meu coração precisam ser exatamente iguais. Porque, irmãos, quando é conforme ordenado, acontece o que nós vimos aqui no capítulo 9. Os adoradores fazem o que Deus mandou, desce fogo do céu sobre o altar, consome a oferta, o povo é alegre e salvo, porque morreu o cordeiro no meu lugar. Porque ao invés de o fogo descer sobre mim, desceu sobre a oferta. Agora é quando nós começamos com inovação no culto. Coloca isso, coloca aquilo. Aí um dia, começávamos essa igreja, até comentei isso na quinta-feira. Um casal bem intencionado. Veja, irmãos, as pessoas que dizem isso, elas não estão querendo desafiar a igreja, nem fazer algum mal para a igreja, simplesmente por falta de conhecimento. O casal disse assim, pastor, eu amei a igreja, quero ficar aqui, tem um problema, a salinha não teve hoje? Eu disse, não. É porque a igreja é pequena? Também não. É porque tem pouca gente para ajudar? Também não. É porque não foi ordenado. O Senhor disse, do menor ao maior, congreguem os santos, os que comigo fizeram aliança. Que autoridade um pastor tem para tirar uma criança do culto, quando Deus, que é Senhor do culto, ordenou que elas estivessem no nosso meio? Outra oportunidade, isso acontecia muito quando a igreja estava começando, muitas vezes. Determinada pessoa chegou um dia, ainda nos reunimos no hotel, sentou, já veio com o violão, tudo pronto, me chamou e disse, eu queria tocar hoje. Não estou entendendo. Ele disse, não, eu queria uma oportunidade. Se o irmão vai ter a oportunidade de cantar. Mas que horas? Do começo ao final do culto. Toda hora. O senhor vai sentar no seu lugar e vai cantar com a igreja. Por quê? Porque, irmãos, o que a Bíblia diz é a congregação canta. Veja, no Antigo Testamento, aqui no período levítico, uma das ocupações dos levitas era cantar. E eles cantavam representando o povo. Aí vem o Novo Testamento. O véu é rasgado. O sistema levítico vira antiquado. Cristo é tudo em todos.
e ele diz: cantem. Aí a gente diz: não, agora vamos ter um grupo de louvor para cantar por mim. Sabe o que é isso? Retrocesso. Eles dizem: avanço. Contemporaneidade. Uma banda ensaiada, né, pensada para fazer aquilo de uma maneira profissional. A palavra de Deus diz: isso é retrocesso, isso é antigo. Porque é do Antigo Testamento. Lá existia um grupo que cantava pelos outros. Na Nova Aliança, a igreja canta. É a igreja que canta ao Senhor, porque foi ordenado. Aí você pega seu filho, sua filha, aprende tudo isso aqui, se convence que é verdade, que a Bíblia manda salmodiai. A Bíblia não manda cantar um louvor contemporâneo, não tem essa ordem. Mas tem salmodiai, é ordem clara. Você sabe de tudo isso. O peso da pregação, do culto, do louvor, do ser congregacional, nesse sentido de culto. Aí você pega seu filho e tira de uma igreja bíblica e coloca num lugar onde tem todas essas coisas. É triste. É retrocesso. Mas sabe de uma coisa? Não ficará dessa forma. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você está tendo acesso a isso aqui? Poucas pessoas têm. Veja, não é mérito de nenhum de nós. Isso é graça do Senhor. Mas poucos têm. Quando você faz o caminho inverso, lá na frente, você vai se ver com Deus. Aguente as consequências, porque virão. Muitos irmãos nossos vão ter muito mais misericórdia. Sabe por quê? Nunca foram apresentadas essas coisas. Tudo que aprenderam foi que tem que cantar, e cantam. Que tem que ter pregação, e eles ouvem a pregação. Que tem que ser uma coisa ordeira, e eles pensam nisso. Mas quando alguém aprende tudo isso e deixa tudo isso, espere a mão do Senhor. Qual é a sentença que é dada? Veja o verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Que falta de misericórdia foi essa? Meu irmão, um pecado só eles cometeram. E uma coisa estranha é porque não foi considerado nem mesmo o histórico deles. Nós vimos que tudo eles fizeram conforme ordenado até agora. Vimos ainda que durante a ordenação eles passaram 7 dias esperando a voz do Senhor para começar a exercer o ofício. Aí, num culto, eles fazem o que Deus não mandou e são fulminados. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, porque Deus quer demonstrar o zelo que Ele tem pelo culto. O Senhor zela pelo culto. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso com mais clareza no próximo sermão. Mas não só isso. Eles eram líderes e eles se ensoberbeceram com a liderança. Veja o que diz o verso 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo:
Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel e todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. A partir de então, vão começar, né, a se preparar os novos líderes, Eleazar e Itamar. Mas é citada uma lei aqui entre o caso de Nadab e Abiú e o caso que vem em seguida de Eleazar e Itamar, que também pecam. Para Eleazar e Itamar houve misericórdia. Eles foram perdoados. Por que não Nadab e Abiú? Alguns estudiosos vão dizer que essa lei que foi posta aqui, do verso 8 até o verso 11, tem um motivo muito claro, a lei a respeito da bebida forte. Porque esses homens, provavelmente, Nadab e Abiú, dentro do culto, da tenda da congregação, entraram no culto bêbados, possuídos de vício. Aqui a bebida, ela é uma imagem para qualquer vício. Eles entraram no culto possuídos por um vício. É impossível não tratar do assunto e não fazer primeiro uma nota de explicação. A Bíblia, de uma ponta a outra, diz que o vinho alegra o coração do homem, Salmo 104, que é uma bênção do Senhor. O fato de você ter liberdade de comer uma boa comida, de beber um bom vinho. Nós não podemos, irmãos, sob hipótese nenhuma, quebrar um mandamento para guardar outro. Porque isso é coisa de fariseu, colocar lei sobre lei. A Bíblia não ordena, não chegarás ao vinho de maneira nenhuma. Mas veja o que é que ela ordena, principalmente aos pastores. Quando, verso 9, entrardes na tenda da congregação, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Por quê? Porque o trabalho do pastor, o trabalho do presbítero, é um trabalho de discernimento. O texto logo em seguida diz, para que vocês façam diferença entre o sagrado e o profano. Abra comigo Isaías 28, por favor. Verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinará o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O final do texto é a citação que vai ser feita no Novo Testamento a respeito de regra sobre regra, para falar do farisaísmo. O que é que o fariseu fazia? Mandava, mas não cumpria. Exatamente o que está se tratando aqui. A regra é moderação em tudo que o crente faz. Sempre que a Escritura trata, por exemplo, da comida, ela trata da bebida. Ela coloca nas suas listas o comilão e o beberrão. Porque ambos fazem parte da quebra de um mandamento, 7º mandamento, que é não adulterarás. Qual o sentido aqui?
O que é que não adulterarás tem a ver com comida e bebida? A falta de moderação, a falta de freio. Uma coisa que é lícita, que é justa, mas eu não tenho freio no modo de usar. Então é justo que o homem tenha uma esposa, ele quer ter duas. É justo que o homem coma, ele quer se empanturrar. É justo que o homem tenha momentos de prazer, tomando seu vinho, ele se embriaga. Isso é um problema. O problema maior é quando se trata da família do pastor. Porque Paulo, pegando esses princípios, lá naquele texto que nós lemos, 1 Timóteo 3, ele diz que o presbítero e o diácono não podem o quê? Ser dado a muito vinho. Exatamente o mesmo princípio. Não podem tomar nada, não podem ser dados ao vinho. O que é ser dado? Você lendo aquele texto ali no texto original, você percebe exatamente a cena. É o homem que se senta à mesa e ele pega uma garrafa e ele fica ao lado da garrafa horas e horas, até não haver mais uma gota e também não haver mais força para se levantar. O embriagado, o que perdeu a força sobre si, não tem mais domínio sobre si. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque no vinho há dissolução, bebedeira, comilância, prostituição, tudo junto. Mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o bom pastor não é necessariamente o que se aparta, o que é abstêmio completamente, mas é o que é cheio do Espírito. Não é governado nem por bebida, nem por droga, nem por prostituição, nem por vício nenhum desse mundo, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Porque ele precisa fazer discernimento entre o sagrado e o profano. Aí Isaías pergunta: como ele vai ensinar isso a alguém se ele não tem moderação? Ali estava o problema. A casa toda sofreu, porque os pastores não tinham moderação no modo de conduzir sua vida. Por isso que a sentença foi mais pesada. Eles eram líderes e eles se ensoberbeceram, se entregando aos prazeres do mundo. Então o que veio, voltando para Levítico 10, morreram perante o Senhor, final do verso 2, e aí vem a palavra de Moisés, verso 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse. Irmãos, o que dizer uma hora dessa? Você imagine. É alguém da sua família, seu filho. Ele foi disciplinado publicamente, porque o princípio aqui é exatamente o mesmo. No Novo Testamento, a disciplina da igreja não é morte, mas é retirar da comunhão. Então, um domingo, você sai de casa com sua família, determinada hora do culto, o pastor ou um conselho chamam publicamente o seu filho ou sua filha e o disciplinam perante a congregação. O culto termina, é declarada ali a sentença, eles estão fora da comunhão. E aí, a situação é: como é que eu vou tratar? Como é que o pastor vai tratar dessa família? Veja só, o que é que eu vou dizer? Bater no ombro, dizer: olha, não tem nada não, é isso mesmo, daqui a pouco está aí de volta.
buscar um artifício ali, uma estratégia mundana. Vou fazer como Moisés. Verso 3 diz assim: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse. Simples assim. Como é que eu consolo alguém que está aflito? Palavra de Deus. Isso é o que o Senhor disse. Que situação difícil para um pastor. Seu sobrinho foi disciplinado. Seu amigo, seu irmão, publicamente envergonhado. O que é que eu digo a ele? O que é que eu digo à congregação? Foi isso que o Senhor disse. O que é que você vai dizer à sua amiga quando estiver aflita, com os problemas, desejo de casar, não tem homem para casar, quero encontrar uma profissão, não tem profissão? Aí você começa com estratégia mundana. Não. Você diz para ela: foi isso que o Senhor disse. E o alento vem pela palavra. O que é que um homem diz a outro homem aflito? Foi isso que o Senhor disse. Ou seja, está aqui a palavra do Senhor. Console seu amigo com a palavra. Seu filho está atribulado. Não diga: no final do ano Papai Noel vai lhe dar um presente. Não! Foi isso que o Senhor disse. Explique a palavra de Deus a ele. Agora, como é que a família daquele que foi disciplinado precisa encarar essa situação? Segunda parte do verso 3 diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Arão se calou. Que circunstância é essa? Você pode pensar assim: não, Arão viu que tudo foi feito como Deus ordena e ele ficou calado, não tinha o que dizer. Não havia argumentação contra o que foi feito. Mas a ideia original, é exatamente a mesma porção, a mesma passagem, a mesma expressão usada para Josué. Quando Deus manda Josué parar o sol, ele diz o quê? Parou. E ali parou, cessou, aquietou-se. A mesma palavra é usada aqui. Ou seja, não é que ele se calou, é que o coração de Arão foi pacificado. O coração de Arão ficou quieto. Ele ficou satisfeito com o que tinha sido feito. É duro para a liderança um momento de disciplina. É duro também para a família de quem é disciplinado. O que é que importa se um dia isso acontecer com sua família e que Deus lhe livre disso? E nos livre também. Que se tudo foi feito por uma liderança séria e que foi conduzido da maneira que Deus manda, e que se por algum passo houve erro, a liderança vai lidar com Deus, o que é que cabe à família e à congregação? E a congregação se calou, pacificou-se. Por quê? Porque foi feito o que o Senhor mandou. Ainda que eu não vá entrar nos detalhes dessa expressão, eu queria só, por último, tratar dela, que diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Foi isso que Arão ouviu da boca de Moisés.
provavelmente uma citação de Êxodo 19, verso 22. Deus vai ser santificado e glorificado. Como? Na disciplina. Matthew Henry diz assim: o Senhor será santificado e glorificado, ou por nós, ou o Senhor será santificado e glorificado sobre nós. Ou eu cuido da minha vida, da minha família, do culto, de como se chegar a Deus, santificando e glorificando o nome dEle, fazendo como Ele ordenou, ou a mão de Deus vai pesar sobre mim, e Ele vai ser santificado e glorificado na minha disciplina. Mas há uma certeza: o Senhor será santificado e glorificado no culto. De que lado você se encontra? Dos que vão glorificar e santificar Deus com sua vida e com o culto seu e de sua família, tendo cuidado, zelo para fazer tudo conforme é ordenado e não retroceder? Ou você vai ver o nome do Senhor sendo santificado e glorificado quando Deus pesar a mão sobre você e sua casa? Aonde está agora a sua vida espiritual? Muito bem ou muito mal? Se está muito mal e você continua vivo e no culto, dê graças a Deus, porque Deus não lhe tratou ainda como Nadab e Abiú. Mas saiba que a paciência do Senhor, o cálice da ira do Senhor, está se enchendo. E no dia que se encher completamente, você vai deixar de desfrutar da paciência e vai desfrutar da ira do Senhor. Você e sua casa sofrerão. Mas se você ficou aterrorizado porque sabe dos seus deslizes, mas que tem um coração pronto para retomar a sua vida espiritual, nós vamos orar daqui a pouco e vamos pedir a Deus que nos ajude. Mas o que vai dizer se você mudou ou não, não é simplesmente acompanhar e dizer amém no final da oração. Mas se a partir de amanhã o seu cuidado com sua vida e, consequentemente, com o culto da sua casa mudar, porque Deus vai ser glorificado, ou por você, ou sobre você. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque, sabendo quem somos, o que fazemos, como pensamos, isso nos faz tremer completamente. Conserta a nossa vida, Senhor. Conserta a nossa casa. Conserta nosso coração. Não nos faz ser contados com os ímpios e os hipócritas, Senhor. Nós desejamos cuidar de nós e dos nossos filhos e parar com tanta inconstância na Tua casa. Abençoa essa congregação para que seja firme. Firme na doutrina, firme na pregação, firme na disciplina, e firme no amor pelo Senhor e pelo seu próximo.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a diminuirmos a nossa inconstância, vivermos mais estáveis espiritualmente. E que essa estabilidade não seja inferior, mas seja uma estabilidade dentro daquilo que se espera de um servo teu. Ouve a oração daqueles que estão agora pedindo perdão, que sabem que estão longe do que acabamos de ouvir. Mas não permite, Senhor Deus, que a nossa casa e, consequentemente, a nossa igreja seja glorificada e santificada, porque o Senhor pesou a mão sobre nós. Mas que ativamente e continuamente santifiquemos e glorifiquemos o Teu nome, em casa, no trabalho e na igreja. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.